Vou dar dois exemplos. Zumbi e espartano. Ok? As coisas mais aleatórias aqui do mundo. Mas, cara, quando a gente pensa naquela coisa de survivalist, né? Quem joga Fallout, por exemplo, gosta de um jogo aí de pós-apocalipse, um jogo de zumbi, né? Tipo, uma série de zumbi, tipo The Walking Dead ou alguma coisa assim. A gente tem essa pira, né? De, pô, a sociedade foi destruída e agora a gente tem que sobreviver. E de fato, se a sociedade for destruída, assim, do nada, a gente vai precisar sobreviver e ser muito mais independente. Cada indivíduo tem que ter mais capacidade, ok? E isso funcionaria num cenário pós-apocalíptico. Mas enquanto a gente está numa sociedade, isso não funciona muito bem. É uma pira muito divertido. É melhor a gente viver isso jogando games pós-apocalípticos, muitas vezes, é mais funcional do que a gente tentar ficar em casa se preparando para o pós-apocalipse. Né? Se você tem muita grana para gastar, se você tem muito tempo para gastar, cara, faça isso como diversão, como hobby, como uma coisa interessante. Mas se você tem pouca grana, se você tem pouco tempo, talvez essa não seja uma prioridade muito funcional da tua vida e que vai trazer muitas coisas positivas. E os espartanos entram um pouco nessa brincadeira. A gente acaba brincando muito com a ideia dos espartanos como aqueles guerreiros super independentes, cada um é um exército por si só, um treinamento desde pequeno em sobrevivência, nisso, naquilo, né? E, pô, os espartanos são fodão pra caralho, não sei o quê, toda aquela coisa, né? E o que que acontece? Os espartanos, eles tinham uma situação bem específica para isso acontecer, ok? É, e, infelizmente é uma coisa que contamina até a mídia, né? A gente tem uma trope, um conceito na mídia que eu já vi muitas pessoas de teoria literária chamarem de clãs guerreiros. Que, cara, tem muito assim, aquela cultura ou aquela espécie na fantasia ou no sci-fi de clãs guerreiros. E eu gosto que a série do Mandaloriano, inclusive, flertou muito com essa brincadeira, apesar de que eu já vi uma entrevista do criador da espécie entre aspas, né, da cultura dos Mandalorianos, ter falado já várias décadas atrás que os Mandalorianos eram baseados nos celtas. Então, geralmente a gente acha que é espartano, mas é celta, ok? Mas, essa ideia de cada um tem que ser muito independente, não sei o quê, ter um conjunto de habilidades, eles têm os gadgets deles, e armadura, para todas as situações possíveis, né? E assim, a gente tem muito essa pira de, cara, olha, os espartanos 300 de Esparta, toda aquela coisa. E por que os espartanos faziam isso? Eles tinham um contexto que não é muito falado. Eles eram extremamente escravistas, como uma boa parte das polis gregas daquela época, mas eles tinham tanto, mas tanto escravo, e eles eram tão dependentes dos escravos, que eles viviam com medo de revolta. Eles viviam com muito medo de que os escravos se revoltassem. E aconteceu. Aconteceu, deu tudo errado, enfim, né? Mas a sociedade deles tinha uma bomba relógio dentro dela, vamos dizer assim, e isso, se vocês pesquisarem, é real, não estou tirando do éter isso aqui. Você tem registros que conseguem provar que isso era uma coisa muito falada socialmente na época, era uma preocupação rotineira deles, uma preocupação política deles, tem registros disso. Tá? E que a gente consegue inferir que devia ser algo muito grande. E uma das formas deles de lidar com essa bomba relógio era nós temos que ter todos os cidadãos bem treinados em combate para suprimir revoltas de escravos. Ok? Então eles tinham um medo real que eles mesmos criaram, que era um risco real de por que eles tinham que ser tão independentes. Era como se a nossa sociedade vivesse com realmente a possibilidade de a qualquer momento vir o apocalipse zumbi ou qualquer coisa assim, sabe? De meu Deus, amanhã pode rolar uma guerra nuclear. Pode, pode, mas convenhamos, era muito mais fácil é, os espartanos terem uma revolta de escravos. E foi o que aconteceu. E o que aconteceu, né? Deu tão errado. Os espartanos e Atenas, né, Esparta e Atenas, quando você pega lá a região da Grécia, que nem era chamado muito de Grécia na época, né? Eram outros termos. É... Pensamento arborizado, com toda certeza. Quando você pegava lá os gregos, né? Você teve um período que foi muito dominado por Esparta e Atenas. E o que aconteceu?
Teve a Liga de Delos, né? A Liga de Atenas e tal. Agora eu nem me lembro se era a Liga de Atenos mesmo, mas enfim. Delos era Esparta e amiguinhos, e daí eu acho que Liga de. Ah, me fugiu. Se alguém puder me corrigir aqui, fique à vontade, tá? Mas talvez a Liga de Atenas ali. É, mas eles tinham essa questão muito assim forte de é, briga e etc. Mas Atenas sobreviveu, entre aspas, até hoje na nossa cultura. O direito, conceitos políticos, etc., é tudo utilizado no mundo ocidente até hoje, muitos séculos depois. Muitos, mas muitos séculos, mais de milênios, no caso, né? Bem mais do que milênios. É... E aí, Esparta. O que aconteceu com Esparta? Esparta, além de ter se ferrado com a bomba relógio que eles tiveram, eles foram basicamente esquecidos pela história. Eles ficaram tão, mas tão insignificantes na história grega depois disso, que um pouco depois, né, de ter saído essa época das polis gregas, veio um tal de Felipe II, que era lá da Macedônia. Macedônia era uma parte ao norte da Grécia, que até hoje não se sabe direito se é ou não Grécia, né? Na época, os gregos já brigavam com eles, mas o pessoal de fora dizia que eles eram gregos, né? Gregos de chapéu pontudo, se eu não me engano, era o termo que eles usavam, que eu acho que era o que queria dizer mesmo o termo, né? E daí você tinha, até hoje, a República da Macedônia, se ela é ou não parte da Grécia, até nos mapas, até hoje em dia, isso é um problema. Tá? Movimento separatista até hoje, geopolítica atual. Mas na época, Macedônia já era um reino ao norte, e era um reino, cara. Grécia nem gostava direito ali dessa ideia de rei. Né? Eles tinham essa ideia de democracia. É, e o que aconteceu? O Felipe II conseguiu, através de muita conexão e misturando conquista com diplomacia, ele conquistou. Ele conquistou ali toda a. Oi, Vitor! Vi o link na Soberana. Soberana? Tô um pouquinho perdido de quem ou o que é. Fala aí, explica um pouco mais. Seja bem-vindo. Pena que tá quase acabando, tem mais uns minutinhos aí para eu terminar o pensamento, né? Mas seja bem-vindo, pode interagir, fique à vontade aí. Mas e aí, o que acontece, né? Quando o Felipe II veio e dominou geral, ah, legal, legal, a galera se chamando aí, valeu, valeu. Mas daí o Felipe II dominou a parada, né? Ele, opa, valeu por seguir, valeu por seguir. E aí, quando Felipe II dominou a parada, ele dominou a Grécia inteira, menos Esparta. Ah, porque Esparta não pôde ser conquistada? Não, porque ele não quis perder o tempo de tão insignificante que era Esparta naquela época. Terminando a conquista, ele voltou para casa, foi assassinado na frente do filho dele, um tal de Alexandre o Grande, para quem não conhece. Né? E o Alexandre o Grande teve que reconquistar um pouco, porque virou um fuzuê a Grécia nesse período. Ele reconquistou tudo e ele também deixou de lado Esparta, porque Esparta não importava naquela época, sabe? E aí o Felipe, não, o Alexandre o Grande começou a dominar tudo, né? Dominou Pérsia, os persas já tinham atacado, saqueado Atenas antes, né? Então ele teve a vingança dele, dominou o Egito, ele foi até uma parte lá, a gente acaba tendo muita. A gente tem muito essa ideia de glorificar essa coisa da independência, ainda mais porque a gente vive numa sociedade de self-made man hoje em dia que finge que a gente é independente. Se você vai pegar uma caixinha de leite para tomar um leite, você não está tirando leite da vaca do quintal que você criou. Né? Não, você está pegando uma caixa de leite pasteurizado numa embalagem longa-vida que foi transportada por um caminhoneiro, né? A greve dos caminhoneiros fez a gente ver como a gente vive numa sociedade super interconectada, né? E assim, a gente vive numa sociedade em que a gente precisa muitas vezes ir se ajudando, dependendo um dos outros, criando laços, criando conexões, ok? E a gente não tem muito como fugir disso. Né? Então, essa ideia de que a gente depender um pouco de uma ferramenta aqui ou ali para fazer um trabalho mais rápido, com mais qualidade, produzir mais, ajudar mais socialmente a gente a desenvolver a nossa civilização,
eu não vejo tanto mal nisso, ok? Então é um ponto que eu discordo um pouquinho do nosso amigo aqui.